Bora lá, galerinha! A Revolução Francesa, parte 1 do canal do DGP Mundo, gente. Começando aí a nossa saga aí em ordem cronológica dos vídeos do DGP aí. Vocês pediram, e eu acho interessante, então... Tá vendo aquela playlist que tem no canal dele lá, a ordem cronológica dos vídeos do DGP? Então, a gente vai assistir naquela ordem daqui pra frente. Fora os vídeos do meio da semana. No meio da semana trazendo uns vídeos meio aleatórios, mas não tem tantos assim também não que sejam fora do tema. Quando acabar os vídeos fora do tema, daí eu começo a trazer os vídeos da ordem. Tipo assim, que nem eu trouxe essa semana aquele vídeo de países que podem surgir nos próximos anos. Tem a parte 2 ainda, eu vou trazer no meio da próxima semana. Depois que não tiver mais vídeos desses que não são necessariamente contando uma história, e sim contando sobre coisas do mundo, tem uns vídeos lá, tipo, quando caso a América do Sul se unisse, sabe? Depois que eu ver todos esses vídeos, daí eu continuo só vendo só os vídeos da ordem cronológica. Mas enfim, a gente vai trazer todos os vídeos do DGP aí, cara, eventualmente. Vocês vão ver aí, cara. Enfim, porque eu curto demais, vocês curtem bastante. E conforme a gente vai vendo, a gente vai conhecendo outros canais também, e se divertindo, aprendendo um pouco mais juntos aí, né, cara? Assim, eu conheço um pouquinho de Revolução Francesa, assim, um tiquinho. Acho que posso agregar algumas coisas aí, acho que a gente pode conversar bastante, porque é um tema que eu gosto particularmente, eu acho bem interessante. Eu não achava muito interessante quando eu era mais novo, eu achava um tema bem nada a ver, sendo sincero, quando eu era bem novo, mas com o tempo, acho que com a maturidade da tua mente, você vai achando cada vez mais interessante esse tema, a Revolução Francesa, porque ele é de fato um marco na história e tem muitas outras coisas interessantes envolvendo ele. E as produções artísticas, culturais que a gente vê aí, filmes e tal, reforçam ainda mais isso, né, cara? Você vê que nem eu vi o filme Napoleão no passado, não é um filme tão bom assim, mas, por exemplo, mostra muito do que foi na época e é muito interessante de se ver, né, cara? Enfim, deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Pra assinar, deixa um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me dando demais, tá bom? Enfim, lembrando o link do servidor Discord tem na descrição, se você fazer parte também, sempre por lá trocando uma ideia. Vambora então para esse vídeo sem muitas delongas que acho que vai ser bem legal. Bora! A Revolução Francesa. Bora! Antes de contar como a Revolução aconteceu, primeiro precisamos entender como era a França e a sociedade francesa naquela época. Ok. Então, a França era uma monarquia absolutista, ou seja, o seu rei, Dom Luís XVI, mandava em praticamente tudo, apesar de que muitos dizem que ele era facilmente manipulável Mas ele mandava em tudo, e basicamente. não tinha uma mão forte para governar o Absolutismo é país. isso, pra quem não sabe é isso, mandava em tudo. Ele era casado com a Maria Antonieta da Áustria. Esse casamento significava uma aliança histórica Aliás, entre fica aí a recomendação do filme Maria Antonieta, nem que o final é meio broxante ali, mas o filme é bem legal. as casas Bourbon e Habsburg. Houve alguns problemas nesse casamento, pois eles demoraram muito Tá até aqui embaixo a música, tá tocando Reigns of Castamere mesmo, é do Game of Thrones essa música aí, né? para ter um filho, e isso era bem importante naquela época. Então começaram a rolar várias piadinhas com o casal. Sem falar que muitos dizem que ele era um rei bem ineficiente. E a França não estava em uma situação muito boa para Os caras falam que ele é um cara meio bobão, né? Um cara meio, assim, inocente, um talvez, governo né? ruim. Pois alguns anos antes ela havia perdido a Guerra de 7 Anos para a Inglaterra. Com isso veio uma bela dívida e ela também perdeu suas colônias na América do Norte, o que também causou um grande Mas ela perdeu as colônias da América do Norte meio que não ali foi meio que convencida ali pelo, não lembro quem que foi, né? Acho que foi o Benjamin Franklin, foi algum daqueles três principais lá, caras da independência dos Estados Unidos que veio ali e deu uma convencida e tal, né? Aquele território de Louisiana, né? prejuízo. Alguns anos depois, os americanos estavam lutando a sua guerra de independência e a França achou que seria uma boa ajudá-los para Não, tá, eu tô maluco, tá? ferrar com os ingleses. Então eles mandaram tropas e dinheiro. No fim, os americanos Muito conseguiram dinheiro, né? sua independência e a França quebrou de vez. Além disso, essa região da Dinheiro, muito dinheiro. Europa estava passando por um dos invernos mais Olha o mapa da Alemanha, né, cara? Meu Deus! rigorosos dos Será que últimos o Império tempos. Romano é uma O clima loucura? estava completamente doido, e isso obviamente ferrou com as plantações, ou seja, a França estava sem dinheiro e sem comida. Agora você pega tudo isso que eu falei e junta com as ideias iluministas que estavam rolando há algum tempo já. Vários filósofos começaram a questionar o sistema que eles viviam, a aristocracia, a igreja, o direito do rei de reinar, porque os nobres são nobres e não eu. Essas ideias começaram a ser compartilhadas entre as pessoas em todo o país, principalmente entre os mais ricos. Os camponeses mais pobres não tinham tanto acesso, mas aos poucos essas ideias chegaram a eles também. Pessoas se reuniam em clubes para discutir o que estava Basicamente, esse bagulho de nobreza, porque não entende, basicamente os nobres não pagavam imposto, né, cara? Os pagavam era uma quantia mínima, assim, era como se fosse uma casta privilegiada mesmo, assim, né, cara? E esses títulos de nobreza vinham de anos e anos aí que a família tinha e nunca mais perdia, né, cara? Ficava lá a família inteira com esse privilégio, já nascia nobre, né, cara?
E, enfim, é algo completamente ridículo, né, cara, para nossos pensamentos atuais, né? De errado e como eles poderiam resolver esses problemas. Outra coisa que precisamos entender é a divisão social francesa da época. E E a essa pirâmide, famosa mostra a pirâmide de estudo. No topo dela está o clero. clero, ou primeiro estado, ou seja, o pessoal da igreja. O segundo Cara, tá sempre o primeiro estado aí, o clero, mas vamos ser sinceros, cara. É uma divisão estranha, porque de fato, nessa época, o clero não acho que tinha tanto poder assim na França. Na verdade, não tinha, né? Quem tinha poder de fato era o rei, né, cara? O clero só tava ali porque provavelmente era uma casta completamente privilegiada, né? Que não pagava, com certeza, não pagava impostos, recebia muito dinheiro dos fiéis, coisas assim. Mas não é como se o Papa tivesse algum poder sobre o rei francês nesse momento. Que, claro, talvez uma bula papal pudesse causar grandes problemas pro rei ali. Se o Papa falasse assim, não sei o que, esse rei é legítimo. Mas não é como se fosse afetar tanto assim, né, cara? Não é a Idade Média mais, né, cara? A grande diferença que você pode ver aí, né, cara, da Idade Média pra Idade Moderna também, uma dessas coisas, né, cara, é que a Idade Média, quem mandava era... A igreja estava acima do rei, assim, é o que parece, pelo menos, né? A igreja tinha efetivamente um poder ali maior, né, cara? E na Idade Moderna, não. Isso daí é virado e os reis se tornam cada vez mais absolutistas, né? Se tornam cada vez mais poderosos, né, cara? segundo estado era composto... E de fato, o rei na Idade Média não era tão poderoso assim. Você tinha os senhores feudais, era mais disseminado esse poder, né? Os reis da Idade Média, certamente, eles eram... Não era, e também rola uma divinização do rei, né, cara, na Idade Moderna, né? O rei como aquele cara que é colocado ali por Deus, né, e tudo mais. Que eu acho que era algo que existia na Idade Média também, mas não era tão visivelmente colocado, né, pelo menos. Pela nobreza, rei, rainha, príncipe, conde, blá blá blá. E o terceiro estado era todo o resto da população, que incluía os camponeses, comerciantes e até pessoas mais ricas, como os burgueses, enfim. Os YouTubers. O problema é, os dois primeiros estados não pagavam impostos e tinham vários privilégios. Já o terceiro estava sofrendo cada vez mais com impostos pesados e falta de comida. Para resolver a crise financeira, o rei até tentou fazer os outros estados pagarem impostos, na Assembleia dos Notáveis. Mas ele não conseguiu. Nada, né? Daí falaram para o rei acionar a Assembleia dos Estados Gerais, que era basicamente uma assembleia com os deputados, representantes... Cara, só que essa Assembleia dos Estados Gerais aí, cara, é uma parada, é um bagulho nojento, assim, se for ver, né, cara? Os 3 estados sociais. Que olha, isso animou muito ver, o povo, pois finalmente eles poderiam isso mudar alguma ridículo, coisa, né, já que a isso última... é aquele falso poder, né? Vamos chamar os Estados Gerais pra população achar que tem algum poder, mas na verdade não tem, né, cara? A assembleia do tipo tinha acontecido há mais de 150 anos. Porém, o que incomodava muito o terceiro estado era o fato... Inclusive, eu joguei Assassin's Creed Unity esses tempos atrás e tem exatamente o começo do jogo, você passa por essa assembleia, né? De que cada estado tinha direito a apenas um voto, mesmo o terceiro estado sendo maior. Ou seja, o primeiro e o segundo estado sempre se juntavam contra o terceiro. Esse é o ponto, isso aqui é bizarro, né, cara? Que tipo assim, vamos fazer aí... Quem queria mais direitos? A população, mas a população... É que ela tem direito a um voto só e os outros dois têm direito a 2 votos, sabe? É um bagulho ridículo, né, cara? Houve várias discussões nessa assembleia. Patético, né, e cara? aqui o Maximiliano Robespierre, um cara que ainda vai aparecer muito neste vídeo, caos. Chegou falando suas ideias que deixou todo mundo... Tem homens que só querem ver o circo pegar fogo. Assustado, pois ele era um dos radicais, aquele cara que queria mudar tudo. Mas enfim, os estados não chegaram em um acordo, principalmente pela questão dos votos. O terceiro estado queria voto por pessoa e não por estado. Como eles não conseguiram isso, eles começaram a fazer suas reuniões separadamente e se autonomearam a Assembleia Nacional. O rei, vendo toda essa bagunça, percebeu que isso não ia acabar muito bem e mandou fechar o lugar onde eles se encontravam. Maluco, né, cara? Era um momento, sei lá, né, cara? Nesse ponto aqui, acho que a revolução podia ter sido parada pelo rei, né, cara? Se ele desse mais direitos, coisas assim, né? Mas não foi isso que aconteceu, a história não foi eles assim. pararam? Não. Eles ficaram 100% p***aços e foram para uma quadra de tênis ali perto. E fizeram o juramento do jogo de Pela, onde eles juraram... Até hoje eu não sei como é que é esse jogo de Pela aí, mas na minha cabeça é tipo um jogo de cricket, né, cara? Não, cricket não. Cricket é tipo bets, né, cara? Que chamam aqui no sul, não sei, chamam aí também onde vocês moram, aquele jogo com uma raquete que você jogava na rua quando era... Não uma raquete, né? Um pedaço de pau, né? Que você batia numa bola quando você era criança. Mas ele me lembra muito aquele esporte, o jogo da Pela na minha cabeça é tipo aquele esporte, né, que é com um martelinho que você bate numa bola, assim, eu acho que pode até ser a mesma coisa, não sei, né? Para não parar de tipo se golfe, unir até que eles consigam uma constituição para a França. Bom, obviamente o rei não gostou nada disso e já começou a preparar uma guarda para acalmar a situação, caso ele precisasse. Ele também acabou demitindo seu primeiro-ministro Jacques Necker, por ser muito a favor dessas ideias. O problema era que o Necker era um dos
poucos dentro do governo do rei que tinha a confiança do povo e dos revolucionários. Com isso, os revolucionários começaram a temer um ataque por parte do rei. Daí eles criaram a Guarda Nacional, formada por civis e também por algumas pessoas da Guarda Francesa, que tinham treinamento. Com isso, eles roubaram algumas armas e se armaram, porém, eles precisavam Muito de uma doido, coisa né, muito cara? importante: a pólvora. E onde fica a pólvora? Bastilha. Aqui, na Bastilha, que também era uma prisão e um símbolo do poder da monarquia É que francesa. tá, muita gente fala assim, muita gente fala, né? Eu acho que isso é algo que até caiu muito por terra nos últimos tempos, não vejo tanta gente falar, mas falavam bastante quando eu era mais novo, que tinha prisioneiros políticos na Bastilha, e tinha mesmo, né, cara? Só que era meia dúzia de gato pingado, né, cara, que tava lá. O negócio da Bastilha mesmo é o simbolismo, né? Tomar a Bastilha, o povo tomar esse símbolo de poder, né? Como se em Londres tomassem a Torre de Londres, ou como se no Brasil tomassem, sei lá, não sei. Definitivamente não sei. Como se em São Paulo tomassem o. Não faço ideia. Deixem aí qual seria a comparação aí nos comentários aí, que na sua cidade se tomassem o quê, né, cara? Daí eles invadiram a Bastilha, mataram e decapitaram os guardas e destruíram ela por completo. O rei ficou assustado com tudo isso e resolveu não fazer um Não movimento pode ser o lugar do prefeito, que daí já seria o castelo, né? Que tem que ser um outro símbolo de poder, uma prisão, aí não sei. precipitado. E foi aqui também onde surgiu a famosa bandeira tricolor francesa, onde Ah, a bandeira tricolor francesa. Nossa, eu não sabia que ela era ao reverso antigamente, né? Melhor com o azul, fica meio esquisita, né? Mas é questão de costume também. Ah, a bandeira tricolor que vai inspirar tantas bandeiras aí que vão acabar entrando na minha tier list de bandeiras lá com bandeiras pouco criativas, né? Mas a primeira, essa daí francesa é bonita, né? As cores são bem escolhidas. Eu gosto desse esquema de cores. Enfim. eles pegaram as cores da bandeira de Paris e acrescentaram um branco no meio que representaria a monarquia. Só que as cores mudariam de lado no futuro. Bom, a revolução começou a chegar nos campos também. Muitas pessoas começaram a formar grupos e atacar os seus Até senhores porque a maior parte da população nessa época vivia nos campos, né? feudais, invadindo castelos, fazendas, Ele usou palavras feudais, né, cara, sendo que já não é mais, aqui já não é, já de muito tempo não é a Idade Média, né, cara, é a Idade Moderna mesmo, em um tempo bem recente. Só que você tinha ainda na França vários sistemas feudais ainda, né, cara? Não sei se feudais, mas medievais, né, cara? Sistemas de impostos medievais, enfim. matando esses senhores. Coisa que na Rússia, por exemplo, vai durar até os anos 1910 aí, né? Então, com isso, muitos fugiram do país e, obviamente, ficaram com medo. Por isso o nome. Com isso, o feudalismo foi abolido no país. Além disso, foi publicado a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, baseado nos famosos bonito, princípios de liberté, égalité, fraternité. É isso. A partir deste momento, E olha o olho Illuminati ali em cima, hein? Opa, o poder estava dividido na eles sabem. França, já que a Assembleia Nacional estava com bastante poder. Com esse direito do cidadão veio também a liberdade de expressão e de imprensa. Com ela veio jornais, e um deles foi muito importante, o L'Ami du Peuple, escrito por Jean-Paul Marat, que acabou gostando muito das ideias revolucionárias e usou seu jornal para divulgá-las. Mas assim, o Marat, ele era meio louco e paranoico. Ele tinha um pouquinho de marra também, E né? qualquer boato que ele ouvia já publicava em seu jornal. Isso serviu para deixar o povo paranoico e em alerta. As primeiras fake news, né, cara? Enfim, gente, chegaram até aqui, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, me ajuda demais. Eu tô em dúvida se eu já falei isso, é porque eu tô gravando vários vídeos na sequência, mas se eu já falei, tá reforçado. Principalmente nos movimentos do rei. Ok, lindo, mas as pessoas ainda estavam passando fome e necessidade, e vários rumores começaram a ser espalhados dizendo que os nobres estavam escondendo comida e que o rei poderia reagir contra a revolução. Então uma multidão enfurecida foi até o Palácio de Versalhes, que fica perto de Paris, exigir uma resposta e que o rei se mude para Paris, para ficar mais próximo do povo. Como ninguém saiu... Pois é, né, cara? O duro é que o Luís XVI, Maria Antonieta, mas o Luís XVI, né, principalmente... Ele fez tudo errado, né, cara? Esse é o ponto. Ele podia ter feito o que a população queria e tentar remediar a situação ali aos poucos, né, cara? Mas ele só tentou fugir, não tentou conversar, sabe? Ele foi muito... cara, agiu totalmente errado, né, cara? Um monte de mulheres que estavam ali para pedir mais direitos, invadiram o palácio, daí os guardas falaram, minha senhora, vocês não podem passar por aqui, ok? Bom, essas mulheres estavam bem putas da vida, então elas gentilmente cortaram a cabeça dos guardas e chegaram na família real e pediram gentilmente para que eles se mudassem para Paris. E foi o que eles fizeram, obviamente. A partir daí o rei basicamente virou um prisioneiro, mas ele continuava sendo rei. Os revolucionários fizeram ele assinar vários papéis. Mas é esse ponto, esse que é o ponto. Talvez
se o rei tivesse agido de acordo com a revolução, a gente poderia talvez... É porque ainda... Cara, é uma loucura essa história da França aí também, porque no final vai ter restauração ainda do rei na França e tal, mas poderia ter rolado de o rei ter virado uma república constitucional. A república constitucional não, um reino constitucional, igual tipo na Inglaterra, tá ligado? Igual rolou anos atrás da Revolução Gloriosa, que inclusive ele não tem um vídeo sobre, acho que seria bem legal se ele tivesse. Um vídeo sobre a Revolução Gloriosa, que rolou lá e que transformou o rei basicamente não no fantoche, né? Porque eu não acho que o rei seja de fato um fantoche, mas um rei virou um símbolo apenas, né? Sem poderes, apenas um ícone ali, para se dizer, né? Que a população ter ali, né, cara? E o rei da França tivesse sido esperto nesse ponto, poderia ter caminhado pro mesmo lado, mas não foi, né, cara? Que cada vez diminuía mais o seu poder e o da igreja. Além disso, todos os bens da igreja que estavam na França foram confiscados. Depois disso, eles começaram a fazer várias mudanças. Até porque a Revolução Francesa vai começar um monte de loucura também, vai ter umas paradas meio estranhas depois. Na sociedade francesa, aboliram títulos de nobreza, escravidão, concederam o direito de divórcio e o rei foi perdendo seu poder cada vez mais na política, se tornando mais um símbolo. Politicamente falando, a França ficou dividida entre os girondinos, que apesar de revolucionários, eles não queriam mudar completamente a França, e os jacobinos, que eram os revolucionários loucos que queriam mudar tudo. Em 1791... E aí foi o começo de direita e esquerda, mas não levem isso muito ao pé da letra, que de esquerda e direita atuais, os jacobinos e girondinos não tinham nada, né, cara? Não, assim... Mas é claro que esses termos mudam com o tempo, né, cara? Do mesmo modo que direita e esquerda hoje não é a mesma lá dos anos 10, anos 20, sei lá, né, cara? Enfim, eu acho que muita gente pensa, às vezes, em Revolução Francesa e fala, os caras são de direita, já imagina, já tem uma mentalidade, os caras são de esquerda, tem uma mentalidade que eles teriam as mesmas pautas que se tem hoje em dia. É óbvio que não, né, cara? Tipo, é um anacronismo histórico do caramba isso, né? O rei e sua família tentaram fugir da França para pedir ajuda externa. Se disfarçaram de pessoas comuns e chegaram perto da fronteira com a Áustria. Cara, olha, pertinho, né, cara? Que doideira, que sacanagem. Porém, foram reconhecidos e levados de volta para Paris. Essa foi a gota d'água. Muitos começaram a considerar o rei um traidor da pátria. E as pessoas que ainda o apoiavam começaram a cada vez... né, cara? Ele talvez podia ter sobrevivido, né, cara? E foi a escolha errada, né, cara? O cara deram a oportunidade dele de sair, e ele aceitou e foi bobo, né? Mas odiá-lo. Isso fez o poder dos jacobinos ficar cada vez maior. Mas o rei continuou sendo rei. Isso deixou alguns cidadãos que saíram na rua pedindo assinaturas de uma petição para tirar o rei do poder. Logo uma multidão se juntou e começou a atacar pedra na Guarda Nacional. E vocês provavelmente sabem o resto. Em setembro de 1991, a Constituição foi finalmente terminada e a Assembleia Nacional Constituinte desfeita. Em seu lugar surgiu a Assembleia Legislativa, e a França agora era oficialmente uma monarquia constitucional. A Áustria poderia ter parado aqui, né? Esse é o ponto. Poderia ter parado aqui. E a Prússia ameaçaram intervir na Revolução. Com isso, a França se adianta e declara guerra à Áustria. Daí acontece uma grande mobilização de pessoas para lutar pelo país. A Áustria e a Prússia, que também se juntou à invasão, tinham exércitos bem mais organizados, então eles estavam avançando cada vez mais em território francês. Isso deixou a população de Paris paranoica. Daí vários nobres e pessoas que eles suspeitavam estar ajudando a Áustria foram presos. Em agosto de 92, eles invadiram o Palácio das Tulheiras e prenderam o rei. A guerra contra a Áustria não estava indo muito bem e eles estavam avançando cada vez mais rumo a Paris. Isso deixou todo mundo doido. Então algumas pessoas se juntaram e fizeram uma chacina, matando todos os prisioneiros e suspeitos em Paris. Mais ou menos 1.400 pessoas morreram. No entanto, a família real não estava nesses números. Muitos dos parisienses não queriam mais o rei. A partir desse momento, os jacobinos, que até então ainda apoiavam tomar o poder e vão a monarquia constitucional, resolveram que a França seria uma república. Então veio a Convenção Nacional e uma nova Constituição. O grupo mais forte dessa nova conversão, na verdade, em 1903, eu acho que eram os jacobinos. Esse número tá um pouquinho errado, não? Que tinham como seu líder o Robespierre. Na guerra, a França conseguiu parar e empurrar as forças inimigas. No final de 1972, a convenção decidiu que, para a república realmente acontecer, eles precisavam destruir a monarquia por completo. E como você faz isso? Destruindo o rei. Então, Luís XVI foi julgado e condenado à morte por traição. Foi assim que no dia 21 de janeiro de 1793, às 10h15 da manhã, o rei Luís XVI da França foi guilhotinado em praça pública. Porém, a revolução não acabaria aí.
Na verdade, Momentos que mudaram a história, né, cara? Imagine. Meu Deus, né, cara? Mas eu não vou negar que se eu tivesse uma máquina do tempo, é um momento que eu gostaria de voltar e ver, né, cara? Ver a reação do. Sabe, eu tenho curiosidade de saber isso. A reação do povo. Ver tudo, o que estava acontecendo, entender de fato. Claro que a gente vê isso num filme, vê em várias mídias, mas a gente não tava lá pra ver de fato como era aquilo, assim, que a população tava realmente, assim, enfurecida, né? Como a gente vê nos filmes, jogando tomate lá, sabe? Ou se não era bem assim, se os caras estavam um pouco mais assustados, né? Não sei, cara. É um momento assim. Claro que vão ter outros reis que vão passar por vários maus bocados, né? Mas esse daqui é um momento que realmente mudou a história, né, cara? o rei foi apenas o início. Mas isso vai ficar para a parte 2 do vídeo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham Nice, gostado legal. e não saia do vídeo agora. Pera aí, se você chegou até aqui, assista até o final. Então, eu tenho algumas coisas pra dizer. A primeira é que a parte 2 não vai demorar muito. Sério, vou Ok. fazer o máximo para postar o mais rápido possível. Segundo, é para você não esquecer de avaliar esse vídeo, sério. Ok, Por avalie favor, o vídeo avalie o também. vídeo, pois ele Já deu avaliei. muito Claro. trabalho. Muito legal. Ajude o canal. Eu geralmente não peço E isso. eu vou deixar pra você uma frase aqui no final do vídeo, ô, meu mano DGP, que é volte com o canal, meu amigo. Estamos todos esperando vocês, você aí de braços abertos. Volte, volte, meu amigo. Enfim, gente, ele falou pra não terminar o vídeo, mas ele vai estar mais agradecendo aqui os fãs e tudo mais. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa história, o que você, opiniões, comentários a mais, aí sempre engrandecer o tema. E, enfim, gente, espero deixar um like, inscrever no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto, é nóis. Liberdade, igualdade, fraternidade.